Bora falar de mais um jogo da seleção brasileira, dessa vez o último amistoso, a última apresentação da seleção nesse ano de 2025, esse ano tão conturbado que terminou com uma sensação ruim, porque creio ou não foi um bom jogo do Brasil contra a Tunísia, e é óbvio que a gente vai aqui desmembrar todos os aspectos desse jogo, coisas boas, coisas ruins, porque também não é 880, não é assim também. A gente tem que parar com esse pensamento de jogou bem contra o Senegal, vamos ganhar o Hexa. Jogou mal contra a Tunísia, já era tudo, tá tudo errado. Igual na última data FIFA, jogou bem contra a Coreia, Hexa vai vir. Jogou mal contra o Japão, acabou tudo. Cara, calma, não é assim. O Ancelotti ainda tá começando, infelizmente a gente sempre vai ter que falar isso, porque querendo ou não são menos de 6 meses de trabalho. Então assim, o Ancelotti vai ter dificuldades, o time vai ser instável, como o ciclo inteiro. O ciclo para a Copa do Mundo de 2026 foi muito bagunçado. E tá aí o retrato, a gente não consegue ter uma estabilidade. Então vamos falar desse jogo contra a Tunísia, mas antes de mais nada, já peço seu like, o seu comentário, o que você achou sobre esse jogo, as suas projeções para 2026, sua inscrição caso você não seja inscrito, e se você já for, compartilhe o vídeo com aquele amigo que eu sei que ele vai gostar do conteúdo, rumo a 2.300 seguidores aqui no YouTube. Então sem mais delongas, bora analisar mais uma partida da seleção. O torcedor brasileiro ele é feito muito de 880, muito daquele oba-oba. Se ganhou, tá tudo certo, vamos ganhar o Hexa. Se perdeu, empatou, já era, tá tudo errado. E eu não acho que é isso. O Brasil, ele naturalmente com o Ancelotti melhorou. A gente vê que o time tem algum norte, tem algum plano de jogo muito diferente do que tinha com o Dorival, com o Fernando Diniz, que era um catado de jogadores que nada dá certo. Com o Ancelotti a gente já vê algumas peças muito seguras que dá pra confiar, outras nem tanto, porém a gente vê um plano de jogo. Só que às vezes não vai encaixar. E ontem, por exemplo, era um teste muito bom, porque a Tunísia seria o primeiro adversário de fato que ia ficar com bloco baixo e esperando o Brasil para contra-atacar em uma transição rápida. E mostrou que o Ancelotti, esse esquema de jogo, teve muitos problemas contra esse adversário, que o Brasil realmente estava tendo muita dificuldade para chegar com clareza para o gol da Tunísia. No final do jogo, acho que o Brasil teve 22 finalizações, porém apenas 4 no alvo. É muito pouco, era muito chute de fora da área, não estava conseguindo penetrar na defesa. E na transição defensiva realmente estava devendo. O Brasil parece que entrou numa rotação muito abaixo. A Tunísia entrou como se fosse uma final de Copa do Mundo. Precisava ganhar, precisava demonstrar um bom futebol. Enquanto o Brasil parecia aquele ritmo de pelada, pós-churrasco de família, sabe? Bem mais ou menos, bem moribundo. E não demorou para cobrar o preço, né? E tipo, o Brasil ele não estava muito mexido. Porque na última data FIFA, contra a Coreia do Sul a gente foi muito bem, mas contra o Japão o Ancelotti mexeu demais. Dessa vez não, foi uma mexida ali ou outra, o Bento entrou no lugar do Ederson e pra mim o Bento foi mal. Uma coisa que a gente constatou nessa data FIFA é que o Alisson é titular absoluto, porque o Bento foi muito seguro. Até o Ederson foi mais seguro, mas não tanto assim. Então assim, o Alisson mesmo sem jogar, ele ganhou muitos créditos com o Dorival. Aí, obrigou, né, a jogar o Éder Militão para zagueiro, porque o Gabriel Magalhães, ele machucou, né, e essa movimentação do Militão para a zaga mostrou que realmente o Militão é o nosso melhor lateral, mesmo ele não sendo lateral, porque foi uma partida ruim do Caio Henrique e do Wesley para se esquecer, daí comprovou mais ainda que o Militão tem que ser nosso lateral, porque realmente a safra de laterais brasileiras não tá boa, mesmo o Wesley estando bem na Roma, não conseguiu desempenhar ontem na seleção, inclusive ele foi responsável pelo gol da Tunísia, né, interferiu diretamente, mas já vamos falar disso. E daí de resto, cara, foi tudo igual Senegal, Bruno Guimarães e Casemiro, e o quarteto ofensivo, Estevão, Matheus Cunha, Rodrigo e o Vinícius Júnior, que pra mim, desses 4, o único que salvou hoje foi o Estevão, que foi mais uma vez muito bem. Cada vez mais a gente fica claro que o Estevão é o dono desse time, os outros 3 muito abaixo, enfim, já vamos falar calma, tudo tem seu tempo, né? Vamos numa linha cronológica. Enfim, como eu disse, o Brasil entrou com muito desligado, perdendo bolas bestas, e não demorou, né? Porque aos 23 minutos, o Wesley, como eu falei, que foi muito mal, realmente ele perdeu alguns pontos nesse amistoso, ele meio que dominou pra frente, dominou errado, aí a Tunísia armou o contra-ataque, daí o cara achou um lindo passe para, eu tenho que ler o nome aqui que eu não vou decorar, para o Azem Mastouri, que daí saiu cara a cara com o Bento, aí só tirou do goleirão e fez 1-0. Não achei falha do Bento nem nada, mas o que eu falo da insegurança do Bento é na hora de jogar com o pé. Muitas vezes ele entregava a bola, não estava confiante. Assim, se você tremeu no amistoso contra a Tunísia, com todo respeito à Tunísia, né, que foi muito bem nas eliminatórias da África, não levou nenhum gol, imagina numa Copa do Mundo, sabe? Então, assim, esses testes servem para isso, para ver quem tá preparado ou não.
E daí você pensar, então depois o Brasil foi pra cima, conseguiu jogar. Não. O Brasil, na verdade, ele estava tendo muita dificuldade, como eu disse, uma noite pouco inspirada dos nossos atacantes, como já vem sendo, né? Vinícius Júnior mal. Eu não sei quando o Vinícius Júnior vai entrar na cabeça dele que ele tem que jogar pela seleção, porque realmente ele não consegue. Rodrigo, mais uma vez, mal também. Sim, o Rodrigo, não sei quais são desses dois. O Rodrigo a gente, né, nunca colocou um protagonismo muito grande dele, mas já tá na hora de começar a cobrar, porque o Rodrigo vinha muito bem, porém do nada parou de jogar. Matheus Cunha também numa rotação abaixo. E o Estevão, como eu disse, é o único grande nome da seleção. É a única grande notícia desse jogo, é o Estevão. Como já vem sendo faz muito tempo. Então, assim, quando o Rafinha voltar à sua plenitude, se voltar bem, se voltar jogando como ele jogava no passado, pra mim, naturalmente, nesse quarteto aqui, quem dança é o Matheus Cunha. Porque, querendo ou não, o Estevão não dá pra tirar. Rodrigo e Vinícius Júnior, o Ancelotti não vai tirar, porque, né, são conhecidos há longo tempo. Então, assim, o Matheus Cunha deve rodar se o Rafinha entrar. E daí o Brasil conseguiu até o empate aos 44 minutos, né, após cobrando escanteio. O VAR enxergou um pênalti, né, bateu na mão do defensor tunisiano. O juiz foi lá, viu. Eu achei pênalti realmente. Assim, cabe margem para discussão, mas eu achei pênalti. Aí o Estevão foi lá, cobrou muito bem, com uma segurança absurda, e fez o 1-1. O Estevão chegou a 5 gols pela seleção, artilheiro disparado essa era Ancelotti, e o principal protagonista, como eu disse. Já na segunda etapa, o Brasil continuou com dificuldade, né? Fez substituições, e daí eu não concordo tanto com o Ancelotti. Eu sei que o Ancelotti está nesse papo de tem que testar, tem que ver o time, mas em ocasiões como essa, que o time não está jogando bem, contra times fechados, era hora de testar o time titular. Como que o time titular reagiria a uma situação dessa? Porque vai encontrar muito na Copa do Mundo. Poucos times vão atacar o Brasil. Tirando Argentina, Espanha, Portugal, o resto vai ficar tudo fechadinho. Então era hora de testar o time titular, mas não. Ele fez muitas substituições, colocou o Fabinho no lugar do Casemiro. Eu nem achei que o Fabinho foi mal, ele foi bem, inclusive. Se eu não me engano, o Luiz Henrique entrou também. O Vitor Roque, que eu também achei uma boa participação do atacante do Palmeiras. Mas enfim, daí nem dá muito para analisar muito, porque o time reserva ficou meio mistão assim, então o time continuou com dificuldades, conseguiu mais um pênalti com o Vitor Roque, inclusive, ele é muito bom, né, em achar pênaltis dentro da área. Daí eu não entendi, cara, o Estevão bateu muito bem o primeiro, e daí foi o Paquetá pra bola. O Estevão, depois de uma entrevista, falou que foi por ordens superiores, né, provavelmente o Ancelotti falou assim, não, é o Paquetá. Provavelmente, se o Paquetá tiver em jogo, é o Paquetá que bate, mas assim, com todo respeito, o Estevão tava com confiança, tinha já feito um bom gol de pênalti, foi um belo batida, não entendi por que colocou o Paquetá, tem vezes que a gente pode quebrar essa hierarquia, não quebrou, daí o Paquetá foi lá, deu o pulinho dele, ele geralmente cobra bem os pênaltis, mas dessa vez isolou e despertou a chance da virada, num jogo muito pegado, era uma chance de ouro. O Brasil ainda voltou a ter uma boa chance com o Estevão logo no finalzinho, que foi na trave, ele chamou o responsa, foi driblando, bateu na trave, mas assim, finalizou 1-1, uma apresentação que deixa aquele sabor amargo, né? Depois de uma apresentação tão boa quanto a Senegal, realmente ficou aquele gostinho de putz, a gente vai se despedir de 2025 com uma má atuação. Mas é aquilo que eu digo. Eu volto a ressaltar. A gente não pode deixar ser tudo 880. Se perdeu, se empatou, tá tudo errado. E se ganhou, tá tudo certo. Não é assim. Eu consigo ver boas boas sensações, né, juntando essas duas data FIFAs. Realmente o time titular está encaixado, tem que testar ainda contra adversários que vão atacar o Brasil. Foi reprovado em testes com seleções mais fechadas, mas assim, vamos ver como que vai se desenrolar a coisa. Eu estou muito ansioso para os amistosos de março, que um deles vai ser contra a França. E contra a Croácia, eu acho que é mais apagar um fantasma de 2022, porque a Croácia, assim, não tá mais na melhor geração, enfim. O grande teste é a França. Eu quero ver como esse Brasil vai se comportar com a França, porque a França vai vir pra cima, e eu quero ver como vai desenrolar a coisa. Antes de eu falar dos favoritos, um ponto baixo também na seleção foi a lesão do Militão, né? Infelizmente ele sentiu o joelho. Se eu não me engano, o mesmo joelho que já operou 2 vezes, assim, tomara que não seja nada de grave, porque o Militão tem que estar disponível pra Copa. Porque na lateral a gente tá feia a situação. E retomando, pra mim, eu nunca disse que o Brasil era uma das favoritas depois de nenhuma vitória, nem contra a Coreia, nem contra o Senegal. Eu acho que o Brasil pode brigar, pode encaixar, porque como o Cristiano Ronaldo disse, né, são apenas 7 jogos. Se você clicar naqueles jogos, a sua chance de ganhar aumenta muito. Por isso, favoritos pra mim disparados são França, Espanha e Argentina.
com a Espanha com uma leve vantagem. Então assim, o Brasil corre por fora. Eu não digo que acabou a chance do Hexa, mas eu acho muito difícil. Porque realmente o ciclo foi muito conturbado. Eu não vou colocar na conta do Ancelotti se perdeu o Hexa. Que o Ancelotti até tá fazendo um bom trabalho, tá dando um norte para essa seleção, que antes a gente nem tinha, a gente tava totalmente perdido. Mas é aquilo. Eu não vou com tanta expectativa para a Copa de 2026. Eu acho que vale muito mais a pena trabalhar um longo prazo para 2030 do que 26, porque realmente falta muito pouco tempo, são muito poucos encontros e realmente tem seleções muito mais fortes. Enfim, comenta aí se você concorda comigo, se você achou algum ponto positivo ou só negativo desse jogo. E se você gostou, já peço seu like, seu comentário, sua inscrição e seu compartilhamento. Até a próxima. Falou e fui. Falou.